muito prazer, meu nome é Camila, vou ser professora de vocês na disciplina de Biblioteconomia e Interdisciplinaridade e de Biblioteconomia e Sociedade. E vocês me verão para frente aí no curso. Então, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Goiás, né? Sou gaúcha, vim para cá em 2023. Toda a minha formação foi lá no Rio Grande do Sul e Goiânia, né? Goiânia me acolheu, né, a partir de 2023. Sou professora na área de fundamentos da biblioteconomia, dentro do curso de biblioteconomia da UFG, e estou atuando também no curso na modalidade EAD. Então, eu fiz aqui uma apresentação. Numa primeira parte, nós vamos discutir questões mais de apresentação, logística da disciplina, e depois eu vou partir já para a unidade 1, que eu tinha deixado ali no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle, que era para a leitura de vocês, né, leitura prévia para a aula de hoje, a unidade 1 do nosso livro base da disciplina. Tá? Deixa eu passar. Ops, passou demais. Bom, então, como disse para vocês, né, esse primeiro momento é de apresentação, de contextualização, tá? Bem que eu estou vendo as mensagens de vocês que estão chegando aqui no chat. Boa tarde, boa tarde. Então, a apresentação. Quem somos? Quem é que vai estar em contato com vocês nessa disciplina? Além do pessoal aí muito competente da nossa secretaria, vocês estão vendo Antônio falando aqui no chat, a Nayara, me desculpem se eu esqueci o nome de alguém, tá? Então, eu sou a professora Camila, eu sou a professora formadora dessa disciplina, e a tutora Larissa, que acabou de dar um oizinho para vocês aí no chat, vai estar me acompanhando nessa disciplina, né? Então, se a Larissa quiser abrir o microfone, a câmera e se apresentar, esteja bem-vinda para fazer isso. Peraí, tô abrindo aqui. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né? Olhei de manhã, mas não conversei com vocês, mas já me apresentei também via Moodle, já recebi até umas mensagens, professores, foi recíproco, mandei boas-vindas e eles também já me responderam alguns. E a gente está aqui nessa caminhada para auxiliá-los nas dúvidas quanto às atividades, colaborando com a professora. Qualquer coisa, só enviar mensagem, e-mail, estamos aqui, certo? Certo, obrigada, Larissa. Então, somos duas professoras aqui acompanhando a disciplina. O que mais que eu ia dizer para vocês? Então, eu fiz um fórum de apresentação, né? Como a gente não tem aqui, né, tempo disponível para que todos abram o microfone e consigam falar sobre si, eu fiz aquele fórum de apresentação e eu estou vendo, né, já as apresentações de vocês, conhecendo um pouco mais de vocês, tá? Então, esse é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vocês já devem ter explorado ali, né? Então, eu já deixei para todas as semanas ali disponível o que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa organização. Tá? Então, aqui no ambiente virtual de aprendizagem também tem o meu contato, o contato da Larissa, né? Então, nosso e-mail está sempre disponível, ou vocês podem mandar mensagem dentro da própria plataforma para a gente, tá? O nosso plano de ensino. Então, esse aqui é o nosso plano de ensino, essa aqui é a carinha dele, né? Então, ele está lá em PDF para vocês. Já deixei bem claro ali, né, que ele pode estar sujeito a alterações, tá? Ele, como todo plano, né, ele traça aí um caminho, mas a gente sabe que as coisas podem ser alteradas aí ao longo do percurso. Então, o plano, ele traz, eu trouxe aqui alguns elementos para a gente discutir. Ele traz, primeiramente, essas informações básicas da disciplina, que é o meu nome, o nome da professora Larissa, as datas, enfim.
E depois vem a parte específica da nossa disciplina, que é a ementa, por exemplo. Tá? Então, a ementa da nossa disciplina é conceitos e relações históricas de biblioteconomia, documentação, arquivologia, museologia e o campo científico da ciência da informação, etos científicos do compartilhamento e do corte epistêmico na construção das fronteiras disciplinares da ciência. Tá? Depois, os nossos objetivos. Desculpa, eu estava lendo a mensagem da Nayara. Então, os nossos objetivos. Então, ao final da disciplina, o que a gente espera de vocês? Né? Objetivo geral, a gente espera que vocês consigam compreender as relações interdisciplinares da biblioteconomia, especialmente com a documentação, a arquivologia, a museologia e o campo científico da ciência da informação. Vocês vão ver que hoje a gente vai falar exclusivamente sobre esses conceitos: interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. A gente vai fazer esse movimento de definições e, na sequência, né, na próxima unidade 2, a gente já vai começar a refletir como é que isso se estabelece dentro do campo da biblioteconomia. Tá? Então, aqui já estou dando para vocês um spoiler do que virá. Os nossos objetivos específicos são, então, compreender os fundamentos conceituais e a natureza interdisciplinar da biblioteconomia, apresentar, deixa eu abrir aqui grande para mim porque fica cortado, apresentar aspectos curriculares da biblioteconomia, só um minuto, da biblioteconomia e as estratégias de integração com outros campos do saber, descrever as relações históricas estabelecidas no campo da informação entre biblioteconomia, arquivologia, museologia, que formam o contexto da atuação profissional, estabelecer as fronteiras externas e internas da biblioteconomia e estabelecer relações entre biblioteconomia, arquivologia, museologia, documentação e ciência da informação. Então, é isso que eu espero de vocês. Sim, Daiane, já começou. Pode ser que o teu áudio tenha desativado. Os outros estão me ouvindo bem, né? Certo. Sim, está tudo normal aqui, professora. Maravilha, obrigada. Então, isso é o que a gente espera de vocês aí ao final da disciplina, que vocês tenham aí competência em cumprir com todos esses objetivos. Qual é o conteúdo da nossa disciplina? Então, como disse para vocês, nós vamos tratar sobre esses temas aí da disciplinaridade inter, multi, trans, pluri e, inclusive, a disciplinaridade, e as relações no contexto da biblioteconomia, as fronteiras disciplinares internas e externas da biblioteconomia, aproximações e distanciamentos da biblioteconomia em relação à arquivologia e à museologia, e aproximações e distanciamentos da biblioteconomia em relação à documentação e à ciência da informação. Bom, qual vai ser a metodologia das nossas aulas? Então, a gente vai ter essa primeira aula aqui, que é a aula expositiva dialogada inaugural, né? Ela é remota síncrona, vai ficar gravada também, e é introdutória à disciplina, então nós vamos tratar desse conceito de interdisciplinaridade nessa aula, dentro do que é proposto na unidade 1. Também teremos videoaulas expositivas que serão disponibilizadas no Moodle. Então, para a unidade 2, 3, 4 e 5, eu vou postar uma videoaula para cada uma dessas unidades. O material de estudo também está disponível no Moodle, com ênfase no livro base da disciplina, que foi elaborado pelo professor Jonatas Luiz Carvalho da Silva. A indicação de leituras complementares para as discussões e para a formação de repertório sobre a temática da disciplina. Então, eu vou sempre trazer algumas indicações para vocês, né, de textos que podem aí ampliar o repertório. E atividades avaliativas no Moodle para acompanhar a compreensão do conteúdo estudado. Quais serão as nossas avaliações? Nós teremos 2 avaliações. A primeira vai ser a produção de um texto
dissertativo argumentativo, que contempla as aprendizagens construídas ao longo da disciplina, tá? Então, o que eu quero de vocês nessa atividade? Quero que vocês coloquem os conceitos principais, né, autores, teorias, que a gente estudou aqui que a gente vai estudar ao longo do processo, tá? Então, essa primeira atividade vale 45 pontos, e posteriormente, né, quando a gente chegar mais próximo da data da entrega, eu vou entregar para vocês bem direitinho quais são os critérios de avaliação, o que eu espero de vocês, vou colocar tudo por escrito ali no Moodle, tá? A atividade avaliativa N2 vai ser um questionário em formato de múltipla escolha sobre o conteúdo da disciplina, né? Então, hoje aqui eu já vou fazer umas questões com vocês para a gente reforçar o que a gente vai estudar nessa aula, tá? Então, vocês já vão ter mais ou menos uma ideia de como é que funciona. Então, a N2 vai valer 55 pontos. No total, então, né, com soma dessas duas notas, total máximo 100 e a nota mínima para aprovação é 60. Sobre o nosso cronograma. Então, nessa semana 1, né, que foi a semana anterior, a gente sabe que teve um pequeno atraso aí, né, no cadastro de vocês no Moodle, né, que é um processo bem difícil de fazer, 1 a 1. Então, eu deixei só a questão de ambientação no Moodle e o fórum de apresentação. Então, vocês tinham que fazer a leitura do plano de ensino, mexer ali no ambiente virtual, ver o que eu tinha preparado para cada uma das aulas e se apresentar ali no fórum. Na semana 2, que é esta semana, né, nós vamos trabalhar com a unidade 1 e teremos a nossa aula inaugural, que é hoje, está acontecendo agora. Na semana 3, então, faremos a unidade 2 e eu irei postar uma videoaula relacionada a essa unidade. Semana 4, a unidade 3 com a videoaula. Semana 5, unidade 4 com a videoaula. E semana 6, a última unidade 5, que nós teremos, além da videoaula, a atividade avaliativa N1, que é o texto. Então, procurem nos estudos de vocês, né? Fiz a leitura da unidade. Como é que eu posso resumir com as minhas palavras o que eu aprendi com base na leitura daquela unidade? O que eu aprendi com base na videoaula que eu assisti? E, além da atividade avaliativa, nós vamos ter a nossa aula de revisão, que vai ser no dia 6/5, porque no dia 10/5, que é a semana 7 já, nós teremos a nossa atividade avaliativa N2, que é o questionário. Então, nessa aula de revisão, eu vou retomar com vocês alguns pontos importantes que serão, enfim, né, colocados na avaliação, tá? O período de recuperação, então, ele vai ser depois que a gente fechar, né, as notas da atividade N1 e N2. Então, vai ser entre 19 e 23/5. E o que vai constituir essa recuperação, tá? Então, para quem participou das aulas, fez as atividades, né, e não conseguiu alcançar o mínimo, que é 60 pontos, né, vai poder fazer essa atividade de recuperação, que é refazer a N1, que é o texto da disciplina, considerando as pontuações que eu e a Larissa vamos fazer para aprimorar esse texto, certo? Bom, o nosso livro base da disciplina. Eu gosto muito, sempre quando eu vou trazer uma obra que foi produzida por outra pessoa, de mostrar como é que ela se organiza, quem é essa pessoa que está por trás das letras que a gente lê, porque a gente tem uma questão de muitas vezes não saber, né? Fala, é Silva, mas é a Silva ou Silva, a gente não sabe se é homem, se é mulher, se é... Enfim, a gente não sabe de onde que veio aquela pessoa, né? Então, aqui eu estou trazendo para vocês quem é a pessoa que está por trás do nosso livro base. Então, a pessoa que está por trás do nosso livro base é o professor Jonatas Luiz Carvalho da Silva. Ele é graduado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. Ele é mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia e professor do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri. Então, a gente tem aí um professor já com uma trajetória
consolidada na área, né, que produziu a nossa leitura base. Bom, o nosso livro, então, ele está dividido em 5 unidades. A primeira delas é Desmistificando a Interdisciplinaridade, que a gente vai abordar hoje. A unidade 2 é a biblioteconomia é a biblioteconomia uma ciência com práticas e modelos interdisciplinares. Unidade 3. Formação curricular em biblioteconomia, perspectivas das fronteiras disciplinares externas e internas. Unidade 4. O campo biblioteconômico informacional e suas relações com a arquivologia e a museologia. E a unidade 5, o campo biblioteconômico informacional e suas relações com a documentação e a ciência da informação. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Camila, você está conseguindo ver o chat? Tô conseguindo. Uhum. Ah, tá. Tô vendo aqui tudo certo, tranquilo, tudo bem, certo. Maravilha, vocês podem ir pontuando as dúvidas aqui no chat, tá? Larissa está me ajudando nesse processo aí de compilar as dúvidas de vocês. Bom, então, esse é o nosso livro base da disciplina. Antes da gente... Isso, vocês vão realizar a leitura do livro. É interessante que vocês façam a leitura e depois assistam a videoaula, tá? Então, façam a leitura prévia. Eu coloquei como leitura prévia para essa aula a unidade 1, né? Depois faz o movimento de assistir a videoaula. Deixa eu passar aqui. Então, antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito da nossa unidade 1, quero saber se vocês têm, né, a gente fez uma breve apresentação aqui, eu falei só de aspectos mais formais da minha formação, né, enfim, da minha carreira profissional, né. Quero saber se vocês têm alguma curiosidade em relação a mim, em relação a Larissa. Nessa disciplina, a gente não vai ter apresentações. Então, além do nosso livro base, né, das unidades do nosso livro base, a gente vai ter também as leituras complementares, que são artigos de periódicos. Como é que foi mudar de um lugar frio para um lugar quente? Foi ótimo, maravilhoso. Então, eu não gosto muito de extremos, muito frio ou muito quente. Né? Então, aqui às vezes tem épocas bem quentes, mas frio castiga muito a gente. Né? Então, só para vocês terem ideia, eu já dormi de casaco de snowboard e touca. O que mais? Como é que eu decidi entrar na área da Bíblia? Depois a Larissa responde. Essa daí eu também queria responder. Quer responder primeiro, Larissa? Pode ser. Eu sempre gostei dessa área de organização, de informação. A princípio, eu vou até abrir a câmera, é tão estranho a gente falar só com o microfone, né? Mas eu sou de Brasília, eu vim para a UFG para fazer a pós-graduação. Eu hoje faço doutorado aqui na UFG, mas me formei na UNB e aí, quando eu comecei, eu tentava o vestibular para arquivologia. E porque na época, concurso para arquivologia era muito bom. E aí, como todo brasiliense, a gente pensa em concurso. E eu acabei, em algumas tentativas de áreas afins, eu fiz o concurso, o vestibular aqui na UFG e passei para a biblioteconomia. Então, eu fiz um ano aqui na UFG, acabei pegando transferência para a UNB, mas me encantei com a área na época de biblioteconomia, não quis mais trocar pela arquivologia. E aí fui dando continuidade, só que aí eu passei por aquela fase de extinção de concursos. Foi quando começou a minguar, porque quando eu entrei ainda estava
na fase muito grande, o boom de concurso, tanto que eu lembro que a gente estava em sala e sempre tinha comemoração de algum colega que estava correndo, pegando diploma porque tinha passado em algum ministério, alguma coisa assim. E aí, na minha fase de formatura mesmo, já não tinha tanto. Não é que não tem, não tinha tanto. E aí eu fui e optei por dar continuidade ao que realmente eu sempre quis, que era a pesquisa. A biblioteconomia é uma área muito boa, só que um pouco desvalorizada, e aí a gente precisa, como profissional, já na graduação, entender que a gente precisa se posicionar no mercado de trabalho, como profissional, como pessoa bibliotecária. Mas, agora eu passo para a professora Camila, hoje eu penso em concurso para a área de professor, eu me descobri na docência, quando você começa a fazer a pesquisa, o meu sonho hoje é para passar para alguma universidade federal para dar aula na biblioteconomia. Não sai da biblioteconomia. Certo, obrigada, Larissa. Então, eu sou formada primeiramente em pedagogia. Eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no vestibular para pedagogia em 2010. Concluí o curso de pedagogia com um interesse muito grande em continuar na área que eu permaneço até hoje, que é das questões de leitura, formação de leitores, mediação da leitura, os contatos com a literatura infanto-juvenil, principalmente. Então, fazer pedagogia me deu esse primeiro start sobre uma área que eu queria aprofundar os meus estudos. Eu pensei, por que não fazer biblioteconomia, né? E aprofundar os meus estudos nessas áreas que eu gosto tanto. Então, eu pedi, depois de terminar o curso de pedagogia, pedi o ingresso de diplomado, que é uma outra modalidade de ingresso na universidade. No curso de biblioteconomia, fui aceita e comecei a cursar o curso de biblioteconomia. Para minha surpresa, né, o currículo da URGS é um currículo que é muito mais voltado para a questão técnica do que para a questão mais humanística, social, enfim, da profissão. E vocês vão ver ao longo, né, do curso que essa é uma eterna gangorra, né? Quando a gente precisa buscar um equilíbrio, né? Lógico que tem que ter essa formação humanística, social, mas também tem que ter a questão da técnica, tem que ter um equilíbrio, né? Então, a gente tem que ser muito bom em catalogar, né, em fazer a classificação, todo o processamento técnico, mas a gente não pode perder de vista que tudo que a gente faz tem como finalidade um sujeito, né? E tendo como finalidade um sujeito, a gente está ali para proporcionar, né, o acesso à informação, né, que vai com certeza impactar na produção do conhecimento desse sujeito, né, em outras esferas da sua vida. Então, essa visão humanística que vem lá dos primórdios da biblioteconomia, lá na França, né? Então, ela também é essencial, né? E é essencial em conjunto com essa visão mais técnica da área, que é oriunda lá da concepção norte-americana. Tá? Então, essa é uma outra questão que a gente pode aprofundar, mas o meu currículo do meu curso de graduação em biblioteconomia, lá na URGS, ele explorou pouco essa faceta humanista, essa faceta das práticas de leitura, inclusão dos sujeitos, enfim, que era uma coisa que eu estava buscando. Então, eu estou sempre correndo atrás dessa questão da leitura, as minhas pesquisas, as minhas escritas, né, são dentro desse âmbito da leitura, da literatura, formação de leitores, mediação da leitura. Então, foi isso que foi determinante para o meu ingresso na biblioteconomia. Bom, deixa eu ver mais. Opinião sobre mercado de trabalho em termos de concurso público. Bom, vocês sabem, né? Toda a biblioteca, a partir da Lei 14.837, que antigamente era 12.244, se não me engano é esse o número, de 2010, né? Tem que ter, toda instituição educativa tem que ter uma biblioteca com bibliotecário e um acervo condizente, né, ao seu público. Então, essa lei
enfim, ela teve algumas modificações, foi ampliado o prazo, porque era o prazo de 10 anos, então em 2020 isso já tinha que ter sido solucionado, né? Então, teve seu prazo prorrogado para colocar em execução, né? E a perspectiva, né, é que tenha muito concurso aí para as bibliotecas escolares, levando em conta o cumprimento dessa lei. Fora isso, né, a gente tem bibliotecas universitárias, que acolhem também muitos profissionais, a gente tem bibliotecas públicas, a gente tem bibliotecas comunitárias também, que é uma outra modalidade, daí já não é concurso público. As bibliotecas escolares, atualmente, as que mais têm bibliotecários, né, tendo em vista essa questão de que muitas bibliotecas ainda não têm bibliotecário e às vezes nem tem a biblioteca dentro da escola pública, então esse é um espaço e um cargo ainda por existir em muitas das situações, né? Então, em termos de concurso, tem também a docência, assim como a Larissa estava citando para vocês, né? Ocupar esse espaço de docente, né? A pessoa que ensina aí dentro da área da biblioteconomia, né? Então vai ser professor no curso de graduação em biblioteconomia, também é uma perspectiva de concurso público. Então, oportunidades tem aos montes, né? Então, fora de concurso também tem muitas oportunidades. Nós temos concursos que pagam muito bem aqui em Brasília. Aqui eu falo porque é do lado, né? Então, tem os concursos das bibliotecas jurídicas, né? As bibliotecas especializadas, então, Supremo, enfim, né? Que vão ter esses concursos que pagam realmente muito bem. Bom, queria dizer que amei sua estante, muito linda. Obrigada. Eu sou uma fã de literatura infantil e juvenil, né? Então, vocês podem ver, eu tenho vários livros, né? Tenho também A Lagarta Comilona, aqui do Eric Carle, né? Então, essa estante aí reflete um pouco do meu percurso de leitura também, né? As minhas preferências leitoras. Bom, gosto do friozinho, eu gosto de tempo clima ameno, primavera, sabe? Sol, tá bonito, né? Manguinha curta, não tá suando. Bom, eu também gostaria de saber sobre o mercado de trabalho e áreas de atuação, né? Então, falei para vocês de concurso público, não é só de concurso público que vive a área, a gente vai tratar um pouquinho mais disso lá em Biblioteconomia e Sociedade, para mostrar as possibilidades de atuação. O que mais? Olha só, a Nayara também é da pedagogia, então mais uma pedagoga aqui entre nós, né? É muito comum no curso de biblioteconomia que as pessoas já tenham uma primeira formação, né? E acho que só vem a agregar. O contexto lá da URGS é bem diferente da UFG, né? A UFG tenta fazer mais esse equilíbrio entre essa formação humanística e a formação técnica. A lei, acertei, 2.244 a 14.837. A Larissa já colocou as leis para vocês. Inclusive, segunda-feira agora a gente tem uma audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar sobre as bibliotecas escolares. Então, outros órgãos públicos além da área da educação, citei alguns aí para vocês antes. Muitos concursos com vagas para biblioteconomia em Brasília. Realmente, pessoal, vou botar meu computador na tomada antes que eu abandone vocês. Pronto. Os ministérios, órgãos do judiciário, hospitais, a Larissa está respondendo aqui para vocês. Mais uma pedagoga, Denise. O Judivan também é pedagogo e museólogo. Licenciatura em letras, então temos vários. Vocês viram que lá nas apresentações eu fiz essa pergunta para vocês, né? Porque é uma questão que a gente vem observando, observei tanto lá na URGS quanto
aqui na UFG das pessoas terem já uma primeira formação e buscarem o curso de biblioteconomia, o que é ótimo, né? Acho que viabiliza, por exemplo, a questão de biblioteca especializada, né? Que vai precisar ter um saber ali específico daquela área. Eu acho que é interessante unir essas duas questões, né? As formações. A maioria das bibliotecas municipais desativadas também tem essa questão, né? As bibliotecas públicas, sejam as municipais, estaduais, né? Tem um processo de sucateamento que a gente deve lutar contra. Sou formada em artes e em psicologia, mestrado em artes, pós em docência no ensino superior. Olha só, muitas formações. Outra licenciada, várias professoras aqui. Sou formada em História e técnica em Arquivologia. Sejam bem-vindos, então, bem-vindas ao UFG, ao curso de Biblioteconomia. Espero que vocês possam estabelecer relações aí com a área de formação, primeira área de formação de vocês, né? Interessante que a gente possa fazer esse movimento. Técnica em Radiologia, nada a ver com Biblioteconomia, porém tem o curso de auxiliar de biblioteca. Que bom que o curso de auxiliar de biblioteca te trouxe até aqui. Bacharel em Direito, desenho animado remoto, que legal. Uma professora, fui professora por 20 anos, nossa. Então, pessoal, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu acho que a gente pode dar continuidade, né? Vocês estão escrevendo a questão das formações de vocês. Espero que vocês consigam fazer esse diálogo aí, principalmente quando a gente fala de interdisciplinaridade, né? Que a gente quer esse diálogo entre diferentes disciplinas, entre diferentes campos do saber, tá? Então, a nossa unidade 1, ela vai trazer, primeiro, essa questão conceitual e questão histórica em torno da interdisciplinaridade, tá? Então, eu vou abrir aqui no meu para ficar maior, tá? Então, nos séculos 19 e 20, teve um movimento muito grande de especialização e fragmentação da realidade. Isso gerou uma grande quantidade de críticas pela necessidade de um olhar mais integrador e consistente do conhecimento a partir da aproximação dialógica entre as áreas, tá? Então, é a partir do século XX que vai surgir esse conceito de interdisciplinaridade em uma visão aí agregadora em termos de coordenação, combinação e integração, né, e fusão das disciplinas, promovendo uma visão mais totalizadora desta sobre a realidade social, né? E também tem a questão do modismo, que o professor Silva vai citar ali no nosso livro base, né? Que é uma moda falar em interdisciplinaridade, mas em raros casos ela realmente acontece, né? Então, a interdisciplinaridade prevê uma convergência, né, uma concordância entre essas disciplinas aí que estão dialogando, e na maioria das vezes a gente vê um movimento que não é de convergência, né? Então é uma interdisciplinaridade meio fake, digamos, tá? Bom, então antes da gente falar na questão da interdisciplinaridade, a gente primeiro precisa entender o que é a disciplinaridade, né? Se teve um movimento que era fragmentário e depois se voltou para uma integração, né? Como é que foi esse movimento? Então, aqui eu trago para vocês uma citação que remonta esse conceito de disciplina, entendendo, então, como progressiva exploração científica especializada numa certa área ou domínio homogêneo de estudo. Então, coloquei esse especializado em amarelo, porque esse é o termo-chave para a gente pensar em disciplina, tá? Disciplina é aquela questão especializada, fechada, isolada, dentro de uma área, dentro de uma disciplina, dentro de um campo, tá? Não vai promover essa integração que é fruto da inter, da trans, da multidisciplinariedade, tá? Que depois a gente vai definir cada uma delas. Então, essa disciplinaridade vai ser dominante no discurso científico até o século XVIII, tá? E vai permitir a especialização do saber, né? A autonomia das disciplinas e a ramificação do conhecimento, por exemplo, né? Então, a biologia, a física, enfim.
E o grande nome, né, dessa questão da disciplinaridade é o próprio Descartes, que está aí para vocês na imagem, tá? Que é o representante da corrente disciplinar da ciência moderna. Então, quais eram as principais críticas em torno dessa disciplinaridade? Tá? Então, as discussões, enfim, as críticas acontecem ali, esse movimento de transformação lá pela década de 60, tá? Um dos grandes nomes de crítica é o Edgar Morin e também o Ortega y Gasset, que eu vou mostrar depois para vocês. Inclusive, o Ortega y Gasset tem uma obra que é fundamental dentro da nossa área, que é a missão do bibliotecário. Então, ele vai problematizar, inclusive, esse boom de informação, né? E esse bibliotecário que seria um filtro, né, dessas informações. Essa foi uma fala que ele fez em um evento e que foi transformada em livro, né? E essa fala dele foi recebida com muitas críticas, tá? Por quê? Embora eu gosto muito de trazer essa leitura na disciplina de Fundamentos da Biblioteconomia, nesse curso, né, no curso presencial, é Fundamentos. Aqui, a disciplina de Fundamentos, ela está um pouquinho na disciplina de biblioteconomia e interdisciplinaridade, um pouquinho na disciplina de biblioteconomia e sociedade, enfim, ela se divide de uma outra maneira. Mas eu gosto de trazer essa discussão que ele faz, né, em A Missão do Bibliotecário, para mostrar, né, ele propõe que o bibliotecário seja mais ou menos uma pessoa que vai atuar para que não sejam publicadas obras inúteis, né, e que sejam publicadas as obras úteis, enfim. Então, eu sempre problematizo muito com os estudantes lá do presencial essa questão do como que nós vamos definir o que pode e o que não pode ser publicado, o que é útil e o que é inútil, né? O que é útil para mim pode não ser útil para vocês, enfim, né? Então, essa foi a recepção um pouco da crítica, né? Essa questão de ser um filtro, eu acho que é bem interessante, uma vez que a gente atua, enfim, né, para entregar para esse usuário, ou melhor, para auxiliá-lo a encontrar informação, né, filtrada, né, aquela informação que é verídica, a informação que é confiável, né, a informação que é atual, né. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode operar assim como um filtro. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. O que vocês conhecem que é bom e curtinho? O livro A Missão do Bibliotecário? Acho que... Tá certo. Então, é uma obra aí que eu recomendo que vocês leiam, né, e façam uma leitura crítica, no sentido de pensar, né, das colocações que ele traz ali, né, o que pode ser repensado, enfim. Bom, então, um dos grandes nomes, né, é o Edgar Morin. O Edgar Morin tem um trabalho bem grande sobre essa questão de um pensamento complexo, um pensamento que não vai ser fragmentado, tá? E a obra dele, que traz um pouco dessa discussão, é Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que é outro livro curtinho, né? Como disse aí o Francisco, mas que nos dá elementos para pensar em mudança no campo da educação. Tá? Então, aqui eu trouxe 2 trechos, quando ele vai falar sobre os 7 saberes necessários, ele vai dizer o seguinte: o ensino por disciplina, fragmentado e dividido, impede a capacidade natural que o espírito tem de contextualizar. É essa capacidade que deve ser estimulada e deve ser desenvolvida pelo ensino de ligar as partes ao todo e o todo às partes. Deixa eu ler esse de baixo. Na minha opinião, não temos que destruir as disciplinas, mas temos que integrá-las. Penso que tudo deve estar integrado para permitir uma mudança de pensamento que concebe tudo de uma maneira fragmentada e dividida e impede de ver a realidade. Então, o que esses movimentos de
pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade não é terminar com as disciplinas, tá? Então, eles querem fazer esse movimento de integração. Esse é um aspecto bem importante, tá? Então, esse movimento de integração que é importante, que vai conseguir dar uma visão holística, uma visão panorâmica sobre o objeto, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu estou falando sobre, estou estudando sobre um determinado país, tem uma perspectiva da geografia, tem uma perspectiva que é lá da história, enfim, né? Nenhum objeto ele é visto só por um ângulo, né? E é interessante que esses ângulos deem as mãos, né? Essas diferentes formas de olhar deem as mãos, né? Para tentar refletir de forma mais complexa sobre um tema. Tá? Então, outra crítica bastante grande, como falei para vocês, o outro crítico era o Ortega y Gasset, né? Ele vai criticar esse olhar isolado do especialista. Então, quando a gente tem uma lógica disciplinar, a gente vai ter grandes especialistas, tá? Então, que sabem muito sobre determinado assunto, determinada fatiazinha do conhecimento, mas ignoram todo um outro campo, tá? Então, ele vai definir esse especialista como nem um sábio nem um ignorante, um sábio ignorante. Ele é sábio na especialidade, mas ignorante na generalidade, né? Então, a gente tem toda uma discussão sobre um currículo que é voltado mais para o generalista, um currículo que é voltado mais para uma formação de especialista, né? Então, eu lembro muito de um livro, eu tenho até ele aqui, depois posso mostrar para vocês, que trazia uma representação do leitor. O nome do livro é A Torre, a Traça... É do Alberto Manguel. Meu Deus, peraí. O leitor como metáfora. Aqui. Peguei. O leitor como metáfora, o viajante, a torre e a traça. Então, ele vai trazer essas 3 metáforas em relação ao leitor e vai fazer um diálogo com a literatura, né? Então, vai ter algumas figuras literárias, como Madame Bovary, como a questão da Divina Comédia, enfim, vai trazer os personagens aqui para dialogar com essas metáforas, tá? E essa metáfora da torre, né? O leitor viajante é aquele que... Vou dar uma breve explanação aqui para você sobre o conteúdo. Então, esse leitor viajante vai ser aquele que viaja pelo texto, né? O leitor da torre é aquele que se isola para ler, né? A traça é aquela que devora livros, tá? Então, dentro desse da torre, ele vai falar um pouco sobre esse papel do especialista, inclusive, né? O papel do estudioso, do intelectual, que se fecha na torre de marfim, né? Que ignora uma realidade, né, e fica preso ali aquele meio onde ele está, né, e ignorando muitas outras coisas. Então, eu recomendo que vocês leiam, quem gosta, né, quem se interessa por essa área da leitura, leiam este livro, tá? Muito bom. Deixa eu passar aqui. Então, a interdisciplinaridade ela vai surgir a partir da crítica à intensa especialização do saber, que vai ocorrer aí no século XIX, ao isolamento das especialidades, que é uma visão aí redutiva da realidade. Então, quando eu olho por especialidade, eu estou ignorando todas as outras especialidades que estão ali, né? O interessante é que a gente faça esse movimento de integração. Ao olhar específico do mundo do especialista isolado, que era aquilo que eu disse para vocês, né, ali no slide anterior, né, desse especialista que sabe muito de um único assunto e nada de vários outros.
Então, diante disso, né, a interdisciplinaridade deseja um olhar relacional, combinador, cooperativo e perspectivo entre especialistas, para produzir meios para um olhar mais amplo da realidade. Então, essa questão da complexidade que dizia o Mohan, né? Então, o saber, ele não deve ser fragmentado, ele deve ser respeitado na sua complexidade. Então, aqui eu fiz um resumo, né, desse processo aí de crítica que levou à reflexão sobre a pertinência de uma prática interdisciplinar. Então, a gente vai ter a especialização, depois os questionamentos sobre o paradigma da disciplinaridade, depois a falta de diálogo entre as disciplinas, que vai levar à necessidade de tecer relações entre as áreas do conhecimento, né, para solução de problemas. Então, agora eu pergunto para vocês sabem o que é? Vocês sabem diferenciar multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade? Alguém tinha levantado a mão. A Ana fez uma pergunta, ela ficou offline. Eu vou esperar ela voltar para poder responder. A Ana Ludmila aqui traz uma definição de interdisciplinaridade. Estou aguardando vocês. Oi, Ana. Então, respondendo a tua pergunta, né? Realmente, mestrado e doutorado são uma imersão, né, em uma pequena fatia do conhecimento. Eu sempre gosto muito de falar com os meus orientandos de TCC, por exemplo, né, que a gente, quando vai fazer uma pesquisa, lá no inicinho, a gente quer pesquisar o mundo, quer abraçar o mundo. E aí a gente vê o tanto de tempo que a gente tem e o tanto de mundo que a gente tem para abraçar, e a gente vê que os nossos bracinhos não conseguem abraçar tudo que a gente gostaria. Né? Então, até a professora Mengalit e a professora Marli André tem uma metáfora para isso, que é a metáfora do funil. Então, a gente começa aqui em cima no funil, né? Então, com um assunto muito amplo, e a gente vai descendo até chegar aqui, né? E modelando esse assunto, né? Para que a gente consiga executar a pesquisa dentro do tempo estipulado, né? E para que sejam definidas aí os aspectos, enfim, que a gente quer estudar. Mas sim, mestrado, doutorado, uma pesquisa, né? A gente não tem como pesquisar tudo de todo, né? Todo conhecimento, enfim, né? De todas as áreas. Mas é interessante que a gente busque fazer interlocuções, né? Entre autores de áreas diferentes, né? E produzindo essas práticas interdisciplinares, quer dizer. Então, sim, né, a gente acaba especializando quando a gente faz mestrado, doutorado, faz uma pesquisa, né, mas nada impede que a gente busque práticas interdisciplinares, né, busque diálogo com outras áreas, que é muito o que acontece aqui dentro da biblioteconomia, que vocês vão ver nas próximas aulas, né, o nosso diálogo constante com a arquivologia, né, a própria Larissa estava lá no percurso da arquivologia, com a museologia, a documentação, inclusive a ciência da informação, que vai nascer no contexto pós-guerra, né? Então, a documentação que derivou aí de uma preocupação dos bibliotecários com a publicação periódica, enfim. Né? Então, a gente vai ver essas relações interdisciplinares, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais? Multiplur é um primeiro nível de contato, mas sem interferir na autonomia delas. Já a inter ocorre uma relação direta entre as disciplinas, e por fim a trans é quando ocorre uma fusão e surge uma nova disciplina a partir das outras. Isso aí, muito bem, vocês estão sabendo bastante, fizeram a leitura do livro base, né?
Bom, então agora eu vou trazer essas definições, tá? Multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade, tá? Então, aqui são dois termos que são equivalentes, tá? É a relação inicial entre as disciplinas, então, assim como o Francisco colocou ali no comentário dele, né, a gente tem um primeiro nível de relação, que é multi ou pluri, depois vai vir a interdisciplinaridade, e por último, o último nível, né, que seria o mais transcendente, integrado, né, seria esse processo de transdisciplinaridade, tá? Então, nesse primeiro, a gente vai ter uma relação inicial entre as disciplinas, que vai ser indireta ou direta, mas preservando a autonomia e a originalidade de cada disciplina. Tá? Não há modificação na concepção, né, na composição teórico-prática das disciplinas. Então, é um primeiro nível de integração em que elas permanecem da forma como foram pensadas, com seus paradigmas, enfim. A diferenciação seria isso. Então, multipluri é uma relação inicial que não vai modificar as disciplinas. Já a interdisciplinaridade é uma relação de colaboração maior que vai interferir nessa composição das disciplinas, e a transdisciplinaridade ela vai num movimento que é de construção de uma nova disciplina. Ela não vai ignorar as que tem, né, as que dela que derivaram, né, enfim, uma nova disciplina, as anteriores, mas ela vai criar uma nova a partir dessa integração. Não sei se ficou claro, Ana Ludmila. Agora a gente vai ver as outras. A interdisciplinaridade, então, vai exigir a convergência de pontos de vista que não era exigido lá na multipluridisciplinaridade. Vai ser uma aproximação mais concreta entre as disciplinas e vai interferir diretamente nos rumos e nas formas de atuação das disciplinas envolvidas. Então, se lá tinha uma relação, mas as disciplinas continuavam como estavam, aqui tem uma relação e as disciplinas passam a se transformar a partir dessa relação, tá? Transdisciplinaridade, então. A transdisciplinaridade é um nível que eu considero bastante difícil de alcançar, né? Em função dessa complexidade que o autor vai citar aqui, que é um processo de fusão, unificação ou criação de uma nova disciplina a partir das profundas relações entre disciplinas e os saberes em comum que as constituem. Essa nova disciplina não vai excluir essas outras, como eu já tinha dito para vocês, mas vai fortalecer, né, porque vai envolver um olhar aí mais consistente, integrado, e não mais uma simples especialidade do conhecimento. Então, vai superar aquele isolamento das especialidades disciplinares, que era uma grande crítica, né? E vai promover esse olhar aí holístico que eu dizia para vocês, né? Que é essa questão da complexidade, de ter uma visão mais ampla. Tá? Então, como disse para vocês, é um processo de continuidade e aumento da intensidade, tá? Então, em um nível mais baixo de intensidade, a gente vai ter a multi e a pluridisciplinaridade que vão coordenar as disciplinas, né? Então, elas estão lado a lado coordenadas, tá? Mas estão vendo que nenhuma se modifica aqui, né? Quando a gente vai ter uma combinação, que é o caso da interdisciplinaridade, né, a gente já vai ter um movimento, né, de integração aqui, né, já vai mudar alguma coisa. Agora, quando a gente tem uma fusão, que é a interdisciplinaridade, a gente vai ter uma mudança total da perspectiva, né? A gente vai ter a criação de uma nova disciplina, enfim, uma nova forma de pensar o conhecimento que seja integrado. Certo? Viviane, diga, pode abrir o microfone. Vocês podem conversar. Oi, professora, boa tarde. Então, nesse processo,
final, onde as disciplinas se fundem, ele seria então transitório, já que se elas se fundem, se transformam em outra disciplina, deixam de ser interdisciplinar e passa a ser uma nova disciplina, não é isso? Só saber se eu entendi. Inclusive, a interdisciplinaridade também é transitória. Né? O autor vai dizer isso ao longo do nosso livro, que tem que ela não é permanente, né? Que esses processos eles vão se renovando. Então, como há essa mudança na interação com as disciplinas, que a gente vê a partir da interdisciplinaridade, principalmente na transdisciplinaridade, não vai ser um processo que vai ser sempre o mesmo para sempre, né? Certo, mais uma dúvida. E o contrário, por exemplo, da filosofia partiram várias disciplinas, mas elas se separaram ao invés de se integrar e criar uma nova. Como seria visto isso? Teria algum outro nome, alguma divisão? É o movimento de disciplinaridade. Quando a gente tem essa ramificação, essa especialização, a gente vai ter um movimento de disciplinaridade. Estou vendo que vocês estão escrevendo. Isso aqui, ó, nessa parte da transdisciplinaridade, o autor dá até um exemplo da área que é a gestão da informação, que surge a partir da biblioteconomia e da arquivologia. Né? Então, tem essa reflexão conjunta das duas áreas que geram, né, uma nova, que, novamente, não exclui a biblioteconomia e a arquivologia, né, que foram as disciplinas primeiras, da qual derivou essa nova, né? Mas cria algo novo a partir dessa junção. Obrigada, Francisco. Isso aí. Inclusive, para colocar para vocês aqui, a UFG tem o curso de gestão da informação. Então, e o curso surgiu a partir dessas discussões, dessas demandas, enfim. Falta agora o curso de arquivologia dentro da UFG. Tem o curso de museologia, mas o curso de museologia está lá em outra unidade, então falta esse diálogo entre essas disciplinas aí que têm interesses em comum, né? Bom, então, como a gente já definiu, né, a questão dos conceitos multi, pluri, trans, tá? A gente vai agora entrar no foco da interdisciplinaridade, que é uma das questões, né? A questão principal da nossa disciplina, né? Então, se o movimento de transdisciplinaridade ele é mais complexo, a gente consegue visualizar as questões, as relações interdisciplinares dentro da área, tá? Então, sobre o exemplo de interdisciplinaridade, Ana, no livro, o autor vai até comentar sobre estudos que fazem, por exemplo, integrando a área da biblioteconomia e da psicologia para analisar o comportamento dos usuários, por exemplo. Tá? Então, eu tenho, na perspectiva da biblioteconomia, compreender o uso da informação pelo usuário, e na perspectiva da psicologia eu vou compreender o comportamento desse usuário na busca pela informação. Então, são essas áreas aí que vão dialogando, embora os seus preceitos ali, né, não se fundam em uma nova disciplina, como no caso da transdisciplinaridade, mas estão dialogando e produzindo juntos. Bom, então, a interdisciplinaridade, tá? Ela, como já disse para vocês, ela vai começar a se estabelecer na década de 60 na Europa, tá? A partir de uma nova proposta para a educação. Com certeza vocês já ouviram falar nesses nomes, principalmente Piaget e Vygotsky, né? O Piaget tem todo um estudo sobre a questão da epistemologia genética, né? Eles têm concepções de educação, né? Então, a concepção interacionista, socio-interacionista. O exemplo de transdisciplinaridade já foi colocado aqui pelo Francisco, e a gente já debateu, que é a questão
da gestão da informação que surge a partir da biblioteconomia e da arquivologia. Então, foram duas áreas que criaram, né, uma nova, sem que biblioteconomia e arquivologia deixassem de existir. Bom, então, dentro dessa perspectiva de uma nova proposta para a educação, alguns nomes, né, foram Gusdorff, Piaget, Snow, Vygotsky, entre outros. Vocês conhecem a teoria piagetiana, a teoria vigotskiana? Não? Já ouviram falar? Tem muitos professores aqui, né? Então, acho que esses nomes não devem ser estranhos. Então, dentro dessas teorias, prevê a interação do sujeito com o objeto, as interferências do meio social, né, as interferências das sociabilidades em torno desse processo de aprendizagem. Tá? Então, são novas formas de pensar aí a educação, que são, inclusive, alvo de muitas críticas, porque teve uma visão, né, principalmente da teoria piagetiana, que era a anulação do papel do professor, o que não é isso, né? A gente coloca esse estudante como protagonista da sua aprendizagem, o que não quer dizer que o professor deixa de ser útil naquele contexto, né? Então, teve muitas leituras erradas da teoria piagetiana, tá? Quando ele colocava, né, o foco ali sobre a relação do sujeito com o objeto, tá? Na construção do conhecimento. A Ana Ludmila está colocando aqui alguns elementos da teoria dos dois autores. O Vygotsky é um que valoriza muito a questão do meio e das relações no processo de ensino e aprendizagem. Tá? Então, dentre os precursores dessa teoria interdisciplinar, dentro desse contexto de 1960, na Europa, estão o Charles Percy Snow, tá? E o Georges Gusdorff, desculpa. Então, o Snow, no livro As Duas Culturas, denuncia o isolamento disciplinar causado pela excessiva disciplinaridade. E o Gusdorff, lá na década de 60, vai propor um projeto interdisciplinar nas ciências humanas em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então, esses são um dos marcos aí de início dessa trajetória de defesa de um ensino que é interdisciplinar. Tá? Bom, deixa eu passar aqui. Então, disse para vocês, né, um pouco do movimento lá fora, vamos pegar também as nossas referências aqui de dentro. Diga, Ana. Eu coloquei aquela questão sobre o mestrado e doutorado, né? Porque, assim, quanto mais você estuda, mais você foca em uma área, em um assunto. O que me causou dúvida e me pareceu ser contraditório, porque a interdisciplinaridade, ela justamente vem contra essa questão da disciplinaridade, que é você focar, né, especificamente em um conteúdo. Aí parece assim que vem de forma contraditória com a questão da interdisciplinaridade, quando você estuda e aprofunda cada vez mais em um campo específico, que é o que a gente precisa fazer quando se faz o mestrado e o doutorado. Essa foi o ponto de confusão. Sim. Como eu disse na outra vez, né, mesmo que a gente tenha um estudo que vai ser focado em uma determinada área, né, que vai ser, porque a gente não consegue pesquisar o mundo, a gente vai pesquisar uma fatia, né, a gente pode promover essas práticas interdisciplinares. Um exemplo disso por exemplo, os próprios programas de pós-graduação na nossa área. Muitas vezes eles são programas de pós-graduação em comunicação e informação, então já faz esse diálogo, já promove esse diálogo, né? Então, as teses, as dissertações que são fruto aí desse meio, né? Elas são já, por si só, acredito, práticas interdisciplinares, porque tentam congregar, né? Esses diferentes campos, tá? Então,
Agora eu percebi que eu troquei esse aqui, o Snow é o de cima e o Gusdorf é o de baixo. Eu fiz essa troca, tá? Depois eu corrijo nos slides. Então, aqui trazendo uma referência brasileira, né? Porque esse conceito, essa visão aí também chegou ao Brasil, e uma das grandes estudiosas dessa questão da interdisciplinaridade, que propõe questões de interdisciplinaridade aqui, é a professora Ivani Fazenda, que vocês veem nessa foto aqui que eu coloquei à direita, tá? Então, como é que ela vai definir a questão da interdisciplinaridade? Não é uma categoria do conhecimento, mas é uma ação, né? Então, como eu disse, né? Então, a gente pode promover ações interdisciplinares a partir do nosso campo, né? Então, conduz ao exercício de conhecimento, perguntar e o duvidar. É a arte do tecido que nunca deixa ocorrer o divórcio entre seus elementos, entretanto, de um tecido bem trançado e flexível, e se desenvolve a partir do desenvolvimento das próprias disciplinas. Então, novamente, aqui é reforçado, né, se desenvolve a partir do desenvolvimento das novas disciplinas, é reforçada essa questão de que as disciplinas não deixam de existir, né? O que esses movimentos querem não é a exclusão das disciplinas, é a integração entre elas, que elas continuem existindo, mas tem um olhar integrado, não tem um olhar tão fechado dentro dos seus problemas, dentro das suas questões, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Então, não está rivalizando. Né? Isso, Francisco, essa visão disciplinar foi importante até determinado período para que ocorresse essa especialização, né? Para que a gente descobrisse as grandes áreas, enfim, né? Subdividisse essas grandes áreas, tá? Mas chegou um momento em que somente o trabalho isolado de cada especialista, ele não estava dando conta do complexo da realidade, entende? Então, tinha que ter esse trabalho colaborativo entre diferentes estudiosos de diferentes áreas, para que os objetos do conhecimento conseguissem ser vistos de maneira mais ampla. Obrigada, Francisco. O Francisco está dando várias ideias boas aqui no chat. Então, algumas características da interdisciplinaridade. Então, ela pode ocorrer entre duas ou mais disciplinas que cooperam entre si. Então, elas estão ali cooperando, vão se juntar, vai ter mudanças nas próprias características delas, mas, de novo, elas não vão formar algo novo, não vai ser uma fusão, que nem na transdisciplinaridade. Ela deve ocorrer também entre diferentes áreas do conhecimento, ou seja, né, em ciências humanas, entre ciências exatas, enfim, né? Vocês lembram quando vocês estavam na escola, que os professores falavam assim, vamos fazer um trabalho integrado entre diferentes disciplinas? Como era difícil incluir a matemática nisso tudo? Vocês lembram disso? Então, muitas vezes a professora de História e Geografia se juntavam, lembram, para fazer um trabalho juntas, né? Então já tinha esses movimentos aí de pensar em interdisciplinariedade. Eu lembro, por exemplo, na época em que eu estava na escola, lembro que a gente fez um trabalho, eu tenho até registro fotográfico disso, foi uma pesquisa que a gente fez sobre nacionalidades. Em algum momento da vida escolar de vocês devem ter feito algum estudo sobre nacionalidade, sobre países, enfim, né? Então, eu fiquei com a Alemanha, daí a gente tinha que ver aspectos sobre história, aspectos sobre geografia, né? Até a questão de culinária, né? Cultura, a gente via, então a gente fazia um estudo que ele tentava trazer essa visão mais holística, né? Então, era dentro da aula de geografia, mas a gente tinha que trazer essa perspectiva das outras áreas também. No século passado não tinha isso. Bom, então,
deve ocorrer, então, entre diferentes áreas do conhecimento, pode ter aplicações diversas, estabelecidas conforme, desculpa, aqui tem um erro, conforme se configuram as relações de cooperação entre as disciplinas, tá? E pode ser aplicada em ambientes diversos, sejam eles educacionais ou não. Então, a interdisciplinaridade, ela foi pensada, a princípio, dentro do contexto educativo, né? Mas ela pode ser aplicada em outros ambientes para além dos ambientes educativos. Bom, então aqui fechando para a gente entrar nas nossas questões, tá? Algumas características, desculpa. Por fim, então, uma conceituação, eu comecei a ler, eu alterei aqui o meu slide que eu estou abrindo para mim, e não alterei o de vocês, comecei a ler isso aqui, me embananei. Não sei se vocês conhecem essa expressão, me embananei, né? Então, eu me confundi. Eu sempre faço essa tradução de algumas expressões, porque às vezes as expressões usadas lá no Rio Grande do Sul não são as mesmas de Goiás, né? E provavelmente aqui tem gente que é de outros lugares para além de Rio Grande do Sul e Goiás. Então. Essa a gente conhece. Hã? Essa a gente conhece. Embananei. Atucanado vocês não conhecem. Não, aí eu nunca escutei, não. Atucanado é quando tu tá ali nervoso, tá ansioso com alguma coisa. Ah, tô atucanado. Sabe? Essa eu nunca, mas embananei, pelo menos aqui no Centro-Oeste, a gente conhece. O atucanado eu usei um dia e todo mundo começou a rir, não sabia o que era. E eu já sei que essa é uma expressão não conhecida em Goiás. Então eu faço a tradução, eu aperto a tecla SAP para dar a tradução. Bom, então, a interdisciplinariedade não é uma questão de ser permanente, que vem um pouco daquela discussão, né, de se é transdisciplinar não vai ser permanente. Aqui na interdisciplinaridade já não tem essa permanência, né, mas de estar, que é temporário, pois as disciplinas precisam observar continuadamente os seus fundamentos, né, que as aproximam e as relacionam, a fim de aprimorar permanentemente a integração dos saberes. Então, né, vai acompanhar esse movimento de evolução, né, do pensamento científico, que deve estar sempre em diálogo para produzir essas relações, certo? Alguma dúvida, pessoal? Certo. Então, na aula de hoje, então, a gente estava mais questão conceitual, histórica, em torno da interdisciplinaridade, disciplinaridade, multi, trans, pluri, enfim. E agora, nas próximas aulas, a gente vai adentrar em como a biblioteconomia, enquanto campo, né, tem relações com outras áreas. Então, a gente vai também descobrir um pouco mais sobre essas outras áreas, né, de como elas surgiram, enfim, seu contexto. Mas, por hoje, né, era essa questão conceitual. Então, agora, eu não sei se vocês lembram, né, na minha época tinha essa vinheta aqui, o Vale a Pena Ver de Novo, que era quando a TV Globo, ela reprisava as novelas, tá? Então, eu coloquei aqui um Vale a Pena Ver de Novo para a gente relembrar, né, o que a gente viu na aula de hoje, tá? Então, eu vou configurar aqui para a gente as perguntas. Eu não sei se dá para botar aqui, antigamente tinha. Para vocês só responderem A, B, C. Mas vocês podem responder aqui no chat, tá? Vale a pena rever de novo. Esses tempos aí estava dando, eu acho que o cravo e a rosa. Então, o que é disciplinaridade, pessoal? Combinação entre disciplinas, letra A. B, fusão entre disciplinas, especialização disciplinar ou coordenação entre disciplinas.
Vai esperar um tempinho, tem um monte de gente pensando, escrevendo. Diga, Ana. Esse termo disciplina diz respeito a somente um componente curricular ou pode ser um estudo, pode ser, por exemplo, Disciplinar é fragmentação do saber, fragmentação do conhecimento. Às tá, vezes então não pode é ser uma área, pode ser um componente curricular. perfeito, É perfeito. essa visão isolada de um determinado objeto. Tá, obrigada. De nada. Então, muito bem. Então, número 1C, especialização disciplinar. Sempre lembrem, disciplinaridade vai levar à especialização, ao isolamento e à não comunicação entre as diferentes disciplinas, tá? Próximo. O que é multi ou pluridisciplinaridade? Essa não tá em unanimidade, hein? Vocês estão na dúvida entre A e D, né? Entre combinação e coordenação, tá? Quando a gente combina, né, significa que a gente está unindo, né? Quando a gente coordena, a gente está colocando lado a lado. E aí? Vamos voltar lá. Então, estava perguntando o que era a multi ou pluridisciplinaridade, né? Ó, a multi ou pluridisciplinaridade prevê a coordenação, então estão lado a lado, ó. Quando a gente prevê a combinação, a gente já tem um movimento de, né? Estão se tocando aqui, né? Estão compartilhando coisas. Então, tá tendo uma transformação. Agora, a fusão é esse movimento, lembram? Então, a resposta para número 2 é a letra D, coordenação entre disciplinas. Isso, fusão surge algo novo. Então, e agora? A interdisciplinaridade, o que é? Se multicoordena, intercombina. Então, aqui é letra A, combinação entre disciplinas. Maravilha, vocês estão maravilhosos. E o que é transdisciplinaridade? Qual frase que dá para fazer uma música? Vamos fazer uma música para facilitar a nossa memorização. Ah, sim. Multicoordena, intercombina e
fusiona. E disciplinaridade só especialista. Transfusão, ótimo. Musiquinha para não esquecer. Esse é um conteúdo que eu já vi cair em concurso. Mais concurso da área da educação, mas já vi cair em concurso. E vocês estão vendo que é memorização, né? Enfim, né? Para compreender, porque são termos muito parecidos, né? Disciplina especializa. O que mais? Então, aqui a resposta da 4 é B. Fusão entre disciplinas. Estou vendo que vocês estão escrevendo. Vou aguardar um pouquinho. Isso. Então, disciplina especializa, multi ou plu coordena. O que mais? Intercombina. E transfusão. Isso aí. Maravilha. Vou até inserir isso nos slides aí para ficar para vocês, para a vida, essa pequena musiquinha. Disciplina especializa, multi ou plus sempre coordena, intercombina e transfusão. Tá? Vou colocar nos slides, eu vou editar os slides até para mudar o nome dos dois autores que eu coloquei errado. Mas vou colocar no finalzinho ali para a gente fazer um esqueminha para memorizar. Tá? Então, a última pergunta, que eu acho que vai ser mais complexa, né? Vou deixar um tempo para vocês pensarem aí, e aí coloquem a resposta de vocês no chat. Considerando, tá, o processo de aumento de intensidade na relação entre disciplinas, escolha a alternativa que ordena corretamente do menor ao maior nível. Eu acho que eu consigo colocar enquete, deixa eu ver aqui. Apareceu, Camila, a opção de enquete para a gente. Acho que se clicar, responde. Eu estou tentando voltar aqui para o chat. Voltei. Gente, foi lá para cima para o chat. Deixa eu voltar aqui para baixo. Estou vendo os comentários de vocês lá às 8 da manhã. Os slides, é bom lembrar que estão pedindo para mandar, eles ficam na sala do Moodle. Isso, eu vou colocar o slide lá. Postado lá. Meu bate-papo não está rolando aqui. Deixa eu passar aqui, vamos ver se vai. Tá aparecendo a enquete ainda para vocês? Tá sim. Dá para responder ainda? Tá, aqui tá com a opção de responder. Maravilha. Agora o chat realmente ele tá ruim hoje, porque direto meu trava, o da Nayara também estava travando. Eu acho que ele não tá muito legal. Então, é um milagre que eu não caí no meio. Isso acontece, viu, pessoal? A minha conexão aqui é terrível, né? Então, vocês podem responder no chat também, se não conseguiram responder na enquete. Eu achei que ia abrir essa opção de enquete nas outras opções, nas outras questões que eu fiz, mas não abri. Mas ainda bem que eu coloquei tudo aqui no slide, a gente pode ir interagindo pelo chat. Então, estou vendo aqui as respostas de vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar a enquete. Achei.
Estou vendo as respostas. Podemos conferir? Acho que já Gente, pode. toda vez que eu abro o chat, ele vai para a mensagem das 7h47 da manhã da Nayara. Que coisa. Mas olha, eu vou ressaltar que teve a mensagem da Ana Ludmilla elogiando a sua aula, que foi muito. Você interagiu com todo mundo. Até você chegar nela, vai ser difícil. Então, teve a mensagem de elogio. Então, aqui teve muitas dúvidas entre B e C, pelo que eu estou vendo. Tá? Qual é a pegadinha aqui, né? Vocês estão vendo que uma eu coloquei até os termos que são sinônimos, no caso, né? Que é multi e pluri, né? Então, aqui, essa D a gente já tira, porque aqui não tem um processo de ordenação, são duas coisas iguais, tá? Depois, a letra A tá do maior para o menor e não do menor para o maior. Daí, a letra B e a letra C, qual é a diferença? Deixa eu voltar aqui no chat. Tô tentando voltar aqui no chat, pessoal. Mas a diferença entre a B e a C foi que eu fiz a pegadinha com vocês, né? Então, eu falei muito aqui de interdisciplinaridade, que essa vai ser o foco da nossa disciplina, coloquei ela primeiro. Mas, na verdade, né, a gente vai de uma relação multidisciplinar, que é a letra C, né? Depois, interdisciplinar e transdisciplinar. O primeiro nível é o multi. O inter já prevê uma relação mais complexa entre as disciplinas. Tá? Eu ainda estou aqui, pessoal, porque apareceu uma mensagem de erro aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Professora, tudo ok. Tá, maravilha. Então, deixa eu olhar aqui as últimas mensagens de vocês. Vou pegar aqui. 14h57. Qual dos dois termos é mais usado, multi ou pluridisciplinaridade? Eu costumo ver mais nas publicações pluridisciplinaridade. Mas são tratados, né, como sinônimos. Deixa eu ver aqui. A letra B traz o médio, grande e pequeno, né? Então, a gente precisa do pequeno, médio e grande, que é a letra C, que é multi, inter, trans. Ô, professora, Oi? se não tivesse a resposta correta nessa pergunta, que é a C, se ela não tivesse aí, mas se a D fosse multi, pluri, depois inter e trans, eu poderia dizer que ela estaria certa, porque mesmo que a multi e a pluri é a mesma coisa, mas a ordem estaria correta. Não, porque é multi, pluri, inter e trans. Não, então, mas aí se tivesse assim, ó, multi, pluri, inter e trans, se essa fosse a resposta. Estaria, mas tinha que ter uma barra entre multi e pluri. Essa seria uma questão que a gente poderia entrar com recurso. Ah, tá, ok. Porque está entendendo, por exemplo, que pluridisciplinar, vocês estão vendo, está escrito aqui, ó, aumento de intensidade na relação entre disciplinas. Entre multi e pluri não tem aumento. Elas são a mesma coisa. É verdade, teria que ter uma barra, né? Uma Verdade. barra para significar que é a mesma coisa. Né? Então, a gente daí poderia entrar com recurso. Perfeito, obrigada. De nada. Deixa eu ver aqui. As respostas de vocês. Certo.
Deixa eu ir lá para o final. Certo, pessoal? Então, por hoje, né, é isso. Deixa eu passar aqui para o último, aqui as referências, tá? Por hoje era isso, então vocês já sabem, né? Já têm noções aí do que é esse contexto de inter, pluri, trans, multidisciplinariedade, sobre a própria disciplinaridade. A gente se vê na videoaula, tá? Videoaula gravada, na aula da nossa unidade 2, né? Que vamos começar a falar sobre biblioteconomia propriamente dita, né? E as relações interdisciplinares do nosso campo. Espero que vocês tenham aproveitado, né, a aula. Vejo vocês também no fórum, né, que eu estou olhando lá direitinho. E vou me apresentar lá também, vou colocar mais uns detalhes sobre mim, tá? Então, um bom final de semana e até a próxima. Pessoal, só para falar da lista de chamada, a Nayara respondeu que fica registrado aqui pelo RNP. Então, quem estava presente, a gente puxa pela lista do próprio sistema. Certo? Então, um abraço para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Podem entrar em contato comigo, com a Larissa. Um abraço.